Olá, estamos aqui novamente no Energize-se, que é o seu podcast para falar de inovação, de tecnologia e de transição energética. Lembrando que o Energize-se é uma iniciativa do Fórum Capixaba de Energia Limpa. Ele é patrocinado pelo Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, o CDMEC, e pela Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Hoje a gente está aqui com a nossa primeira convidada feminina, Sena, já é o 28º episódio. Ela veio inaugurar as inovadoras do sexo feminino aqui no podcast. Aqui. Ou seja, já adiantei o Dia da Mulher, né? É, isso aí. Cecília Hesner-Domian. Domian, isso mesmo. Croata, não é isto? Alemão e croata. Nasci no Chile, então eu sou latina, né? Especialista em inovação tecnológica e patentes, né? No segmento de economia verde e ambiental. Ou seja, eu trabalho muito na gestão da inovação e propriedade intelectual, ou seja, a propriedade intelectual é atrelada ao processo de inovação. Tanto de startups, né, o vínculo com núcleos de inovação tecnológica e médias e grandes empresas. A gente dá esse tipo de consultoria. O meu forte é prospecção em patentes, então eu uso a patente como uma fonte de informação para direcionar a pesquisa, para direcionar o empresário a tomar a decisão correta e não jogar fora dinheiro. Não sei se vocês sabem, mas 30% do investimento que se faz em pesquisa e desenvolvimento é desperdiçado. Então, a gente só tem 70% que é direcionado realmente a pesquisas mais inovadoras ou desenvolvimento de novos produtos. Seria porque esses 30% eles estão mais voltados para aquela pesquisa inicial? Não, é desconhecimento de usar patente e tudo que está protegido, né? Então, por exemplo, tem um exemplo que eu gostei muito do ex-presidente do NPI, de Santa Catarina, alunos e os pais colocaram dinheiro para desenvolver um guarda-chuva anti-tempestade. E desenvolveram realmente, quiseram proteger. E já estava protegido, tinha guarda-chuvas anti-tempestade mais resistentes na China. Então, isso que se chama desperdício de dinheiro. É quando você não usa a informação que existe para subsidiar a tua pesquisa. Não foi feito um levantamento preliminar se aquele tipo de produto, aquela tecnologia já era existente, né? Para poder caminhar a partir dali. Ou tecnologia por patente, ou no caso deles também desenho industrial, né? Porque você protege designs, então joias, estampa de tecidos, até, por exemplo, as telas de website ou de aplicativos podem ser protegidas por desenho industrial. Ou seja, a propriedade industrial, a propriedade intelectual, né, PI, ela não é só patente, ela também tem outros tipos. O que a gente diz é como que você ganha na linha do tempo valor na API. Então, a primeira que você começa sempre com o segredo industrial, com a pesquisa. Patente, ela é temporal. 15 anos para modelo de utilidade, que é uma melhoria de algum produto, e patente de invenção são 20 anos. Mas depois disso, você tem que pensar em algo mais permanente. E aí se investe muito em marca. E aí a gente tem o exemplo da Disney, que os cartoons, né, do Mickey, aquele mais antigo, já entrou em domínio público, então todos podem usar. Mas o que eles fizeram para não perder os seus desenhos? Registro de marca. E aí fazem licenciamento para as camisetas, canecas da sua marca. É uma forma muito inteligente, porque a marca você renova a cada 10 anos. E eu estou pensando o seguinte, um pedido de patente, se ele dura, sei lá, 15 anos ou 20 anos, mas a gente demora mais ou menos esse tempo aí para obter a patente, aí acaba não valendo nem muito a pena. Esse é o sentimento que a gente tem aqui no Brasil, né? Pelo menos é o que os pesquisadores passam para a gente, é que
A patente, muitas vezes, ela não protege a pesquisa, né, o produto que eles desenvolvem, e demora-se muito tempo, tanto tempo que quando você obtém a patente, aquele produto já está obsoleto. Acontece, porém é um desconhecimento, porque uma vez que você deposita, você tem uma expectativa de direito. Então, se alguém está infringindo minha patente, você manda uma notificação extrajudicial mencionando o teu processo e dizendo que você está infringindo o meu caso. E você pode solicitar, nesse caso, uma aceleração do exame de patente no INPI. Bom, a aceleração do exame de patente, ele é concedido para microempresas, pessoas individual, terceira idade, e principalmente para patentes verdes, que se chama, ou seja, patentes voltadas para a sustentabilidade, como energias renováveis, é um caso. E nesse caso, já tem patentes concedidas em 12 meses, o que é raríssimo. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, 18 meses. Sabendo que o processo normal leva entre 2 anos e meio, que é o mais rápido no Japão, a 3 anos, que é a média mundial. E qual no, é a média Brasil, no Brasil? Entre 8 anos, mas está caindo para 6, 5 anos. Eles estão contratar. Isso por quê? Porque à medida que cresce o país, se desenvolve mais, você precisa de mais examinadores de patente. E se o órgão público não faz exatamente um concurso para ter mais examinadores, você tem um gargalo. Eu estou pensando aqui num examinador de patente muito ilustre, que é o Albert Einstein. Ele, inclusive, fez a teoria da relatividade enquanto ele trabalhava no escritório Sim. de patentes, né? Ou seja, e se a gente não tiver um gênio ali atrás da mesa para avaliar aquela patente? Mas pensa bem, para ser um examinador de patente, geralmente são expert. Então, estamos falando de mestrado ou doutorado na área. Então, se vão analisar um medicamento, tem que ser um farmacêutico ou um químico. Se é um trator, né, para a agricultura, já é um engenheiro mecânico. Então, para cada área da patente, você tem um perfil. E demora, em média, 2 a 3 anos para formar um bom examinador de patente. Ele não passa e começa já a examinar. Ele é preparado. Ele tem que ser meio um Albert Einstein, então, ali atrás, para poder examinar. Tem que ser quase que um pesquisador também, né? Para entender o que a pessoa está eu costumo, né, eu e meu sócio, fazer parecer técnico para defender ou para entrar com oposição de uma patente. E aí a gente tem que pegar os mesmos detalhes com o examinador. E eu consegui uma vez defender uma patente. Era o mesmo tema da minha tese de doutorado, na área de produção de mudas artificiais de cana-de-açúcar. Aí você fala, muda artificial de cana-de-açúcar, o que é isso? Sabendo que a gente corta a cana. Não, no fundo, você consegue pegar mini pedaços de cana-de-açúcar e você protege ele, faz uma pequena germinação e faz uma proteção que, ao jogar, realmente você tem a muda. E o sucesso da muda, assim, você tem menos falhas na plantação. Essa foi sua tese de mestrado? Doutorado. Eu fiz dissertação de mestrado na produção de biodiesel a partir de óleo residual de cozinha, até que era a biomarca na marca ambiental. E aí, depois de um tempo, ela desistiu e hoje em dia é uma produtora de sabão, produtos de limpeza. Pois é, na verdade a gente já começou a falar de patentes aqui, mas a gente não contou muito a sua história. Eu fiquei curioso. Quer dizer que a senhora é croata, mistura com alemã, nascida no Chile. Como é que foi sua trajetória aqui no Brasil, até chegar ao seu mestrado, doutorado e começar a trabalhar com propriedade intelectual? Em termos de trajetória, né, a gente saiu do Chile na época que entrou a Allende. Quando entrou a Allende, todas as pessoas que tinham fazenda perderam tudo. E aí a gente teve que sair. Eu fiquei um ano em Paraguai. Salvador Allende. Salvador Allende.
É porque não se conta muito a história, né, da parte ruim na época do comunismo. Se conta sempre a ditadura de Pinochet, que foi muito dura, muito cruel. Mas foi melhor do que Salvador Allende. Não, difícil. não, é muito. A gente é dura. Não, aí teve torturas, então a gente não pode ir para o outro extremo. Não, eu não diria nunca isso. Eu diria que o comunismo foi mal gerido e mal implementado no Chile, né? Eles queriam fazer também essa parte de divisão das terras, para todo mundo ter terra, sabendo que lá não tinha grandes proprietários, grandes latifundiários. Mas, enfim, aí fiquei 1 ano em Paraguai e 12, eu já perdi as contas, quantos anos no Brasil, na região do Paraná, norte do Paraná. 12 anos em Londrina. Minha primeira profissão era professora de balé. Olha. Eu sou formada pela Royal Academy e dali eu decidi com 21 anos ir para o Chile. Naquela época a maioridade era 21 anos e não 18, senão eu teria saído antes. E aí deu uma brecha de eu voltar a estudar. Estudei biologia na Pontifícia Universidade Católica de Chile e me dediquei à ecologia marinha. Dali eu vi que vou fazer uma pós-graduação. Conheci meu esposo capixaba, fomos para Bruxelas e aí eu fiz uma especialização em meio ambiente que foi muito boa, foi excelente. Voltei morando no Rio. Minha dissertação nesse tema era sobre a poluição de Baía de Guanabara. Então, eu procurei, naquela época tinha alguns centros de pesquisa sobre as baías em geral, né, despoluição. Mas não deu tempo de trabalhar nessa área, eu vim para o Espírito Santo. E aí, aos poucos, eu fui entrando, trabalhei com o Instituto Ideias nessa área de mercado verde, da economia verde. E depois eu fui me especializando aos poucos em propriedade intelectual e inovação, tanto que eu tenho mestrado e doutorado no INPI, viajava toda semana para o Rio. E assim, me dediquei a isso, tenho 15 anos de empresa nessa área, esse é o meu forte. E agora estou trabalhando também com ESG, que são os indicadores ambientais, social e de governança. Cecília, mas voltando agora para a questão das patentes, a gente teve, num dos nossos episódios aqui, uma entrevista com o professor Alberto, né? E o professor Alberto, ele é um pesquisador da UFES, assim, que muito produtivo, né? Naquilo... tanto na geração de startups, quanto na produção de pesquisa, com resultado de mercado. E ele fez algumas patentes e quando a gente questionou ele a respeito do porquê que ele não continuou fazendo patentes, ele virou e falou assim, olha, esse negócio de patente funciona muito bem para empresa grande, cheia de advogado. Porque se eu professor, eu faço uma patente lá, tudo bem. Mas o cara chega, começa a copiar o meu produto, eu preciso ter advogado, preciso pagar advogado para poder ir atrás do cara. E eu não tenho dinheiro para ficar pagando advogado. Então acaba que para o pesquisador, vamos dizer assim, isolado, né, a pessoa física, um indivíduo isolado que tem uma ideia brilhante e bota essa ideia em funcionamento, a questão da patente ela fica meio como sendo um ideal inatingível, porque você precisa, para você defender a sua patente, você precisa de dinheiro. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, não deveria haver da parte aí do INPI um núcleo de suporte para defender as patentes que foram registradas no Brasil? Então, primeiro ponto ele é um professor de universidade. Qual é o papel da universidade? É fazer inovação ou é fazer pesquisa? Se é fazer pesquisa, pode ser pesquisa aplicada, ela vai fazer patente, mas quem faz inovação são as empresas, porque a universidade não tem o papel de colocar a sua pesquisa no mercado.
ela precisa, e aí você vê o exemplo dessa professora com o produto... Polilamina. Exatamente. Exatamente. Tatiana Sampaio. Exatamente. E ela fez uma parceria com Cristália, empresa. Quem Mas faz antes inovação, disso, ela já tinha patente. Ela já tinha feito uma patente Mas a nacional patente, e internacional. Só que ela perdeu a internacional. Sim. A patente é uma forma de se assegurar que aquilo é exclusivo. Só é válida se você transferir para uma empresa que vai colocar o produto no mercado. Por isso que as parcerias de universidade com empresa são tão essenciais. Mas aqui no Espírito Santo, pelo menos, existe uma... Como é que eu vou dizer assim? Um modus operandi aqui que é um pouco diferente. Os professores, como o professor Alberto, como o Marcelo Segato, que a gente entrevistou Sim. aqui, entre outros... O Eustáquio também, o reitor. O Eustáquio, eles têm uma visão diferente da universidade. Eles não estão, a universidade não está ali para simplesmente produzir pesquisa pela pesquisa, como era no passado. A visão deles é diferente. A universidade está ali para estimular a inovação. Então, eles levam a pesquisa até um determinado ponto. A partir daquele ponto, eles incentivam a criação de startups. Spin-off se chama. A empresa, as não, universidades... Spin-off é quando você tem uma empresa que desloca da outra. Não. O spin-off é, por exemplo, ele é usado para a universidade quando os alunos criam uma empresa. Startup está correto, mas a gente usa o jargão de spin-off, que é uma forma de transferência de tecnologia da universidade para a empresa. Ou seja, as universidades têm, por lei da inovação, tem um núcleo de inovação tecnológica, onde tem uma área que é o empreendedorismo, e para isso você tem incubadoras, a UFES tem, eles chamam de o Centro Empreendedor, a GIFES tem, o IFES tem, incubadoras, que é para fomentar a pesquisa aplicada para empresas. Isso está correto. E, obviamente, que a proteção por patente faz parte. A gente, na parceria que eu trabalhei, no Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, eu trabalhei por mais de quase 10 anos e escrevi um livro sobre a história, em parceria também com o Sebrae, com o Fórum, sobre a história do Fórum e como que se desenvolveu alguns casos de sucesso. E um deles é a Endserv, e que se ela não tivesse patente, ela não conseguiria transferir para uma grande empresa. Então, e a patente para uma Petrobras é essencial para ela. Então, nos editais de inovação que ela faz para startup, na parceria Petrobras-Sebrae, que eu tenho acompanhado todas as empresas capixabas, Mogai, a Seven Science e agora a R1 Engenharia, todas elas têm um foco de desdobramento com patentes e registro de programa de computador. A gente tem que pensar que hoje em dia existe convergência tecnológica. Quase todas as tecnologias não é só um equipamento, ela tem IA, ela tem um software acoplado. E, às vezes, você pode patentear o software sempre que ele traga um diferencial no equipamento. E, nesse caso, acho que a Seven Science tem parceria com a UFES e existem vários registros de programa de computador e patentes com a Petrobras. A Seven, ela trabalha com software? Não, ela tem equipamentos, tem vários equipamentos, ela trabalhava muito com a EDP. Então, tem vários equipamentos para medição, exatamente, manutenção de equipamentos. Eu penso assim, essa questão da patente, para você ter a patente, você está ali, você tem que descrever em detalhes aquilo que você criou. Ou como seja, você uma receita de bolo. Exatamente, você está dando uma receita de bolo para o seu concorrente, por exemplo. Então, você vê empresas como a Tesla, a SpaceX, o próprio Elon Musk fala que ele não registra patente. São pouquíssimas patentes que ele tem lá, ele abre a patente. Com segredo exatamente, porque a partir do momento que você faz a patente ali,
É difícil você garantir que alguém não vai copiar, ainda mais e mudar em nível, alguma coisa, né? e ainda mais naquele nível de desenvolvimento ali que você está em guerra entre países, né? Ou seja, a patente, na verdade, ela é uma faca de dois gumes. Então tem que analisar muito bem se vale a pena ou se não vale por esse caminho, né? É por isso que eu faço a gestão da inovação atrelada à propriedade intelectual, porque conforme o planejamento estratégico da empresa, vale uma proteção por patente, vale um segredo industrial ou proteção por programa de computador, os layouts de aplicativos por desenho industrial. Então, vai depender do planejamento estratégico. Se a empresa coloca um produto de forma rápida no mercado, às vezes não convém ter patente, porque ela é a primeira a chegar no mercado. Mas, se fosse assim, então a Apple não teria nenhuma patente, porque ela coloca rápido alguma inovação. E ela tem muitas patentes. Mas isso não impediu, por exemplo, da Samsung copiar o celular da Sabe Apple, né? por E quê? criar o A própria Android. Apple copiou Não também, copiou. né? Não, no fundo, pensa bem, foi uma parceria da Apple com a Coreia do Sul, que quem produzia os celulares? Até A hoje, Samsung. né? A Samsung. Então, ele ganhou conhecimento. E a China, a mesma coisa. Lenovo, o Xiaomi, tudo. Porque eles produzem e aprendem. Transferência de tecnologia é isso. Entendeu? Ou seja, as parcerias que você faz para produção, manutenção, acabam transferindo, você aprende e você pode criar o teu próprio. Só que a Samsung ficou muito próxima do que é a Apple e muitas vezes foi ao contrário. Quem produziu foi a Samsung, quem se apoderou foi a Apple. Então você tem disputas judiciais gigantescas ali. Qual que é a dificuldade em abrir uma patente, registrar uma patente? Quanto que custa? Como é que é o caminho das pedras, dona Cecília? Então, para uma startup, o Sebrae ele subsidia a redação e o depósito de patente. Então, fica muito em conta, não é caro você entrar com o pedido de patente. Agora, você manter ele ao longo do tempo, a gente vê uma maturidade. Por exemplo, você vai por TRLs, que é a prontidão tecnológica das tecnologias, né? Se você, depois de 3 anos ou 4 anos, você não colocou teu produto no mercado, de repente você tem que avaliar se vale a pena continuar pagando anuidade ou não. Porque ele cai por terra. Se você não conseguiu avançar no TRL para colocar ele no mercado, não vale a pena. Então, agora, mas as a patentes... patente você não faz, não é quando você já tem um produto final acabado? Não. Você tem que ter pelo menos se aconselha um protótipo, mas quando você tem a parte conceitual muito madura, que é, por exemplo, desenho 3D, você sabe toda a parte conceitual, você pode pedir. Se você fizer uma melhoria, aqui no Brasil é permitido fazer um certificado de adição, que é você implementar alguma melhoria nele, que o projeto está em desenvolvimento. Então, é um erro pensar que eu tenho que produzir ele, ter quase que o produto acabado para pedir uma patente. E o prazo de validade, ele conta a partir desse certificado de melhoria ou conta a partir da submissão inicial? Do depósito inicial. Quanto Essa custa, é a mais vantagem. ou menos? E tem anuidade, então, né? Quanto que custa para entrar com a patente? Quanto custa a anuidade, mais ou menos? Para entrar, eu acho que não estava como R$400 ou menos de R$400 pedir. E a anuidade se pula a partir do 3º ano e pode chegar aos mais caros a R$1.000. A anuidade, então não é caro. O que é caro? É você, no jargão, dizer eu vou internacionalizar a patente. Eu vou depositar nos Estados Unidos, eu vou depositar na Europa, na China. Você vai pagar uma anuidade em cada lugar. E você tem que ter um representante legal, ou seja, você tem que ter alguém com CPF naquele país. Aí fica caro. E outra coisa, a patente do jeito que nós escrevemos aqui, e se eu só traduzir e depositar nos Estados Unidos, não serve,
porque lá as exigências são diferentes. Então, eles chamam de action. Eles te pedem para você refazer a redação, fazer aquelas melhorias ou justificar. E isso sai muito caro. E o que acontece se você tiver uma patente aqui no Brasil, por exemplo, registrada, e eles copiarem nos Estados Unidos e fizeram um produto igual ao seu? Bom, aí você perdeu o mercado. Tão simples quanto isso. Essa é a vantagem. Então, a sua patente protege aqui. Ela é territorial. Então, porque países da América Latina, ou seja, Brasil, Chile, que eu tenho visto muito, o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, eles às vezes divulgam as patentes que estão em domínio público para o Brasil. Porque você não precisa inventar a roda, você pode pegar uma tecnologia aqui, para o Brasil não perder o prazo, então aqui você pode produzir, né? E aí você depende muito do conhecimento das pessoas, de usar a patente, de ter um engenheiro adequado, de ter esse conhecimento de como usar a patente como fonte de informação. Mas aí o que acontece, por exemplo, lá aquele guarda-chuva contra a tempestade que a senhora citou, que foi patenteado lá na China, aí ele foi desenvolvido aqui no Brasil. E se não tiver a patente aqui no Brasil, ele pode, então, patentear aqui no Brasil, mesmo não invenção na pode China? Patentear porque você tem que ter, para patentes, novidade absoluta. E novidade absoluta quer dizer nenhum outro lugar pode ter sido aberto ao público. Então, aberto ao público é um livro, uma publicação científica, patente e congresso. Porque ele também inclui divulgação oral. Então, os examinadores de patente têm que olhar até o canal YouTube, porque não pode ser divulgado de jeito nenhum. Então, nesse caso, se eu tenho a minha patente aqui no Brasil, volta a pergunta, eu tenho um produto desenvolvido aqui, mesmo que eu não registre essa patente nos Estados Unidos, se alguém lá copiar, fala, não, a patente é minha, eu patentei aqui no Brasil. Essa é a exigência do INPI, não é a exigência de lá. Não, é exigência mundial. Os padrões de exame e os processos de patente se chama TRIPS, né? Um acordo sobre propriedade intelectual atrelada ao comércio. Então, esse TRIPS vale, os países assinaram esse acordo, o Brasil assinou muito cedo, implementou no ano 96 essa mudança radical. Por que foi radical? Porque anteriormente não podia ter patente medicamentos. E aí mudou a lei e podia ter medicamentos. Porém, China e Índia usaram o prazo legal de 10 anos para implementar a lei. O que a Índia fez? Copiou tudo. Se preparou internamente, copiou tudo, para ser a maior produtora de medicamentos. Eu me lembro dessa discussão na época do governo Fernando Henrique, que teve uma disputa na OMC dos Estados Unidos contra o Brasil, porque o Brasil não respeitava a patente. Aí, por causa disso, eles assinaram esse acordo. Mas eu tenho assistido muitos canais de YouTube também, né? Até para a gente se informar. E uma coisa que existe, que foi dito e que eu cheguei a essa conclusão, é o seguinte: acordos internacionais, né? Isso funciona quando a gente está num mundo regido por leis, né? Só que o acordo, ele é um documento onde você, de livre e espontânea vontade, você diz o seguinte, que você está disposto a seguir aquilo. Entretanto, se você, por algum motivo, não seguir aquilo, você também não sofre nenhuma penalidade, ou é difícil de penalizá-lo, né? Então, por exemplo, nós temos um acordo de não agressão, né? A Rússia foi lá e atacou a Ucrânia. Os Estados Unidos foi lá e atacou o Irã. Os Estados Unidos foi lá e atacou o Irã. Então, que acordo de não agressão que é esse? Que soberania que é essa? Né? Hoje em então, dia... as coisas, nós estamos transicionando de uma realidade, de um mundo regulado por leis, para um mundo regulado pelo mais forte. Né? Então, essa... E aí eu te pergunto o seguinte, acordos internacionais, tudo bem, mas um país que
opte por sair fora de um acordo, seja o nuclear, seja o de patentes, ok, ele pode vir a sofrer sanções, mas essas sanções só serão efetivas se de fato elas forem globais, né? Ou orquestradas por um país com poder de te fazer sofrer. Aí a gente entra numa seara da OMC, né? Da Organização Mundial do Comércio. E aí você vê, eu me lembro, acho que era o caso do algodão, e também tem de outras frutas que o Brasil ganhou a disputa, porque tem um comitê de solução de controvérsias na OMC, ganhou a disputa com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos justamente não cumpriu as regras e aí o que acontece? Nada. Como é que nada, porque eles são muito mais fortes, você não consegue impor nada, nenhuma impor decisão. nada, porque na hora H você diz, como é que eu vou impor? Eu vou ter que ficar com o prejuízo. E isso que se discutiu naquela época, usar para a propriedade industrial, entendeu? Pois é, mas então não conseguiram. de novo o seguinte, a questão do acordo de patentes, ele funciona muito bem para o americano, porque ele está disposto e ele é capaz de impor a vontade dele para qualquer país do mundo. Se ele chegar aqui e fazer um embargo ao Brasil, a nossa economia sofre muito. Agora, o oposto não funciona tão bem assim. Se a patente é brasileira e a gente, um americano, ele burla a nossa patente, ainda que a gente vá na OMC, ONU, o diabo, A4, né, a gente não tem poder para impor uma sanção aos Estados Unidos. Eu não vejo assim, porque o sistema de propriedade industrial ao redor do mundo é muito bem consolidado e bem maduro. É algo que remete à história desde o século XV. Então, é bastante respeitado, é bem sólido, as regras são muito claras e não necessariamente vão para a OMC. Elas ficam dentro da disputa, ao máximo vão para a parte judicial. E aí fica muito claro e é possível, sim, você proteger. O que acontece? Nós, aqui no Brasil e praticamente toda a América Latina, nós ganhamos dinheiro com commodities. Toda a parte de tecnologia e até mesmo, por exemplo, energia eólica, fotovoltaica, gasificação, tudo é importado. Praticamente tudo, as tecnologias, a gente é dependente de tecnologia externa. Até mesmo para a fabricação de medicamentos, o insumo primário vem da Índia e da China. Então, a gente depende muito do comércio internacional. E, por exemplo, quem deposita mais patente no Brasil? Além a gente tem uma distorção, a gente tem muitas universidades protegendo, mas as maiores depositantes que vêm de fora para cá é indústria farmacêutica e de agrodefensivos. Porque, óbvio, aqui é um país agrícola, eles vão proteger mesmo, porque aqui é que se vende o defensivo agrícola. Mas eu estou pensando o seguinte, com toda essa complicação aí, mais importante ainda passa a ser o seu trabalho, né? Como consultora, para até ajudar a empresa, patentei esse aqui ou não é esse o caminho, para decidir o que fazer, não é isso? Sim, e até mesmo porque a gente tem alguns exemplos de tecnologias, por exemplo, tinha eu chamo menina porque era muito jovem, que produzia um carro com água, era possível transformar a partir de água. Hidrogênio. Exatamente, hidrogênio, e podia se movimentar. Qual que é a dificuldade? É você levar isso à escala industrial. É muito difícil, às vezes, você conseguir uma abertura de mercado. Porque as grandes empresas, às vezes, não têm interesse, porque não vão vender ou não vai ter um comércio, você vai fazer um estudo de mercado e não tem um comércio. Mas eu tô pensando essa tecnologia do hidrogênio, ela de certa forma, existem vários, né?
Porque ela o que se propõe é fazer a eletrólise da água dentro Sim. do veículo para gerar hidrogênio. Só que a eletrólise é um processo eletrointensivo, ou seja, normalmente você gasta muito mais energia do que você produz com o hidrogênio que você extrai. Então, eu acho que a questão é de viabilidade técnica e econômica de você conseguir fazer esse projeto, você ultrapassar a barreira desse balanço energético. Mas acho que o grande gancho aqui que eu acho que a dona Cecília falou, na verdade, é o seguinte, citando esse caso aí, né? É o caminho da patente, né? Você avaliar se vale a pena ou não, qual é o caminho da pedra, qual é o momento. Inclusive, a senhora desenvolveu um jogo, né? O jogo da patente, para poder mostrar esse caminho. Eu acho que a gente tem um vídeo aí, não tem, Matheus? Você coloca para a gente, por favor, no site. A senhora que desenvolveu esse jogo, dona Cecília, como é que ele funciona? Esse jogo foi desenvolvido em parceria com o subsídio da FAPES e com a Escola Técnica Vasco Coutinho. A ideia desse jogo é disseminar para estudantes do ensino médio, de graduação, o uso de patentes. Mas isso na pesquisa, né? Como suporte às pesquisas. É para que a pessoa desmistifique justamente o que é uma patente, como que eu tenho que ler, como é que eu tenho que interpretar. E para que ela serve. E para que ela serve. Porque se eu comparar uma busca de artigo científico com patentes, nossa, a patente, por ela ter uma folha toda padronizada, com título, com um resumo, com uma classificação internacional de patentes, que é a tecnologia, você recupera muito mais fácil o documento. Esse jogo, ele te mostra, por exemplo, vai no quiz, ele te mostra claramente, por exemplo, fecha, ele já te mostra quais são as áreas da patente justamente da classificação. Como é que você buscaria? Necessidades humanas, pesca, um stent para coração, e assim vai para transporte, química, metalúrgica. Então, você consegue saber qual área tecnológica e eu busco de uma forma muito precisa o documento de patente. E só a modo de exemplo, né, no Brasil, foi feito um estudo, já tem mais de 5 anos, que somente 3% das dissertações de mestrado e tese de doutorado usam patentes como fonte de informação. Isso é muito fraco. Aí a universidade vai lá e deposita uma patente. Isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil. É muito fraco. Então, você tem um desperdício de dinheiro público, que pelo menos chega ao redor de 30%, segundo fontes da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Você redescobrir na roda. Exatamente. É reinventar a roda, né? Aí a senhora fez esse jogo, assim, o seu trabalho de consultoria, né? A senhora chega para o seu cliente e faz ele jogar esse jogo ensinando como é que o caminho das pedras. Exatamente. Esse jogo, por exemplo, você dá um treinamento sobre o que é patente, a pessoa nunca viu o que é uma patente. Os meninos, eu fiz um teste lá no curso do IFES de Cariacica, e eles jogaram assim, em 20 minutos, acabaram tudo e ficou claro. Lógico, a gente é mais lento, porque ainda por cima tem um botão de, se voltar, ele tem como você escolher o carro e você realmente correr. Aí, por exemplo, vai lá na escolha do carro, aí você escolhe o carro. O primeiro carro que foi feito lembra uma charrete. Então, aqui ele já te diz qual era a velocidade, da onde que foi inventado. Aí você tem que clicar nele, porque é o primeiro carro, né? Aí você vai lá para a pista, selecionou, aí você volta para isso, vai lá na pista de corrida e você tem que correr. Se não me engano, tem 2 botões, porque aí você vai lá na pista, clica no carro 1, ele vai correr. No primeiro, geralmente, a gente perde. Mas é um joguinho de corrida mesmo, que você tem que saber correr. Por isso que os meninos jovens fazem tudo muito rápido, porque eles se manejam muito bem com esse tipo de jogo. E à medida que você passa, você vai passar de fases e você vê a evolução da tecnologia, justamente
das patentes em relação... E aí tem patente de assento, de cinto de segurança. Porque no carro você tem patente ali para tudo, para né? tudo, exatamente. De para-brisa, né? E aí, se Aí ele não mexe... não aí, acelerar é o ar. aí, Não acelerou nada. Perdeu. Tá vendo? Então, é assim. E ele, no quiz, ele te ensina as patentes, né? Como olhar, e tem várias perguntas. E cada nível tem perguntas mais difíceis. Então, isso é só para se familiarizar com as patentes e poder usar como uma fonte de informação. Você falou do IFES, né? Que é um curso técnico, mas você está divulgando esse produto seu em outras escolas, por exemplo, Marista? É assim, como às vezes a gente tem muito tempo, a gente tem pouco tempo, né? Eu trabalho bastante, atendo várias empresas, né? Sou consultora do Sebrae, então às vezes você não tem tempo de divulgar. O Vasco Coutinho divulgou bastante, mas realmente me faltaria me dedicar nessa divulgação para conhecimento mais amplo. Mas isso está disponível no site para quem quiser. Totalmente gratuito, porque como é com dinheiro, como é com dinheiro público, né? A FAPES. E qual que é o site? Se chama corridaporpatentes.com.br. Ontem eu tive uma reunião com o Sebrae, inclusive a senhora foi elogiada lá, foi lembrada lá. Que bom. Citaram o seu nome, a Ana Carla. Ana Carla Macabu. Isso, ela citou seu nome lá. Mas o que o Sebrae faz exatamente junto com a senhora? Assim, que tipo de consultoria que o Sebrae dá com essas empresas? Então, hoje em dia eles têm 2 produtos em propriedade industrial. Uma que é alcançando o registro da sua marca. Então, qualquer empresa, qualquer local de produtos e serviços pode ter um subsídio para registrar a sua marca. Qual que é a vantagem? A maioria das pessoas até consegue entrar e fazer uma busca, mas as pessoas não sabem buscar direito. Então, eles vão dizer, está liberado, porque eu procurei corrida por patentes e eu não achei. Então, está liberado. E a pessoa não sabe que a gente tem que ser minucioso. Corrida por autos, né? Ou outra forma de chamar o carro, um sinônimo, ele vai ser negado. Então, é muito comum realmente não ser viável uma marca. E você está investindo o teu dinheiro. O outro produto que o Sebrae subsidia são patentes. Patentes até de proteção internacional, mas a gente aconselha sempre entrar com pedido nacional, porque você tem 1 ano de prazo para pedir o internacional. Então, você tem uma maturidade para ver se vale a pena aquele investimento. Né? E hoje, quem seria o seu maior cliente, né? Sua empresa, qual é o nome dela? Prospectiva Inovação Tecnológica e Ambiental. Prospectiva. E quem seria seu maior cliente hoje nessa questão de patentes aí? Seria o Sebrae? O Sebrae é 1/3, provavelmente, porque me demanda bastante. Mas eu tenho empresas de médio porte, principalmente metal mecânica. E na área também de desenvolvimento agrícola, essa parte, universidades. Eu tenho uma universidade que está sempre me pedindo patentes. Uma universidade privada. Hoje no Espírito Santo é só você que trabalha nessa área ou tem mais gente? Ainda bem, tem vários profissionais que trabalham e também trabalham de forma séria. Acontece que, assim, eu tenho um sócio que é muito minucioso. Então, ele faz redação de patente e, só para ter uma ideia, das que a gente fez, de 8, 5 foram concedidas. Então, realmente, a gente tem uma expertise ali, que a gente foi ganhando. Como eu tinha mencionado, a gente faz muito parecer técnico para advogados em Minas Gerais, em Curitiba, porque a gente conhece tanto do tema que acabam nos solicitando um parecer técnico sobre alguma patente para defender ou para
ao contrário, entrar com uma oposição no processo de registro do NPI. A senhora está falando aqui que no Brasil o nosso perfil de pedidos de patente é mais na área agrícola, né? E aqui no Espírito Santo, por exemplo, a senhora também comentou comigo que o governo do estado chegou a fazer alguns investimentos, por exemplo, mapa eólico, como a senhora falou, ou mapa de biomassa, mas pouco aconteceu nessa área, não foi isso? A senhora até mandou uma imagem. Sim, assim, o interesse do Estado é fomentar, né, o desenvolvimento econômico e tecnológico. Então, esse mapa de biomassa era uma forma de estimular, né? Então, não é só a cafeicultura, que tem bastante biomassa, mas também a fruticultura. E aí, tem algumas tecnologias que reaproveitam 100% o cacau, mas a maioria só aproveita as sementes e o resto é descartado. Então, existe um potencial muito grande. Biomassa também da área florestal, de podas. Só que o problema, às vezes, é logística. Às vezes não é tanto, porque você precisa de um volume muito grande. Não é tanto só investimento em equipamentos. E, como eu falei, a gente tem uma dependência muito grande de tecnologia estrangeira. Então, acaba, às vezes, não sendo viável esse tipo de tecnologia. Mas os esforços estão aí. A gente tem os núcleos de inovação tecnológica que fomentam muito inovação e deixa eu ver se eu entendi esse mapa aí. Você está falando que no estado aqui a gente teria um potencial de geração a partir de biomassa de 540 megawatts de potência. Exatamente. É a soma, praticamente a soma das duas termoelétricas que nós temos aqui. Sim, mas, por exemplo, se você vê a parte da serra, você vê dividido em algumas áreas um potencial maior. Para o café, eu me lembro que eu conversei com um técnico, ele precisa de um volume muito grande. Então, a logística para levar os resíduos do café é que faz inviável o frete o investimento. Fica caro. O frete realmente não Mas compensa. eu acho que o ponto aí é, por exemplo, o governo do Renato Casagrande, nosso atual governador, ele investiu no mapa eólico já tem uns 20 anos atrás, mais ou menos, atualizou agora. Mas o problema é que o Espírito Santo ele não tem perfil para aproveitar a energia do vento, né? Até tem. Mas pouco em comparação com outros estados. Não, você está enganado. Com certeza. A não ser se você gastar muito dinheiro levando as pás numa altura muito alta. Você hoje tem potencial ali no litoral do município de Linhares. Você tem potencial acima de 100 metros de altura. Torres de 100 metros de altura. Muito caro. Aí o projeto eólico, são 7 milhões por megawatt instalado, em média. Esse é o custo de um projeto eólico. Pois é, tanto que não se faz, né? Porque ainda é muito caro. Mas no caso da biomassa, por exemplo, a gente tem esse perfil, né? A gente a partir desse empurrãozinho do governo do estado, vamos colocar assim, já poderíamos ter desenvolvido várias patentes de exploração dessa nossa riqueza aqui, né? O que acontece? Também hoje em dia a gente pensa muito em economia circular. Então, se vê o coproduto como um insumo. E aí a gente tem o caso de aterros sanitários que estão investindo na produção de energia elétrica a partir de biodigestores, ou seja, não só a captação de metano, de gases, do aterro sanitário. Mas você sabe, Cecília, que o grande catalisador desse tipo de investimento foi a resolução 482 de 2012, que estabeleceu a micro e mini geração distribuída. Sim, isso foi fantástico. Isso possibilitou isso porque você abriu o mercado para pequenos geradores oferecer energia diretamente para o consumidor. Só que essa janela foi fechada agora no governo Bolsonaro e foi dada a pá de cal agora no governo Lula, né? Inventaram aquela questão que você está subsidiando, quando na verdade é o contrário, né? Que a pessoa que gera a sua própria energia, na verdade, ela deixa de pagar um custo que ela não tem, né? Porque hoje a gente subsidia, por exemplo, o consumo de combustível na região norte do país, sistema isolado, né? Então, o cara que gera a própria energia, ele ficaria livre desse subsídio
né, a terceiros. Então, aí, porque você fica livre, eles alegaram que você estava tendo um subsídio e que, por conta disso, eles fecharam a janela. Então, eu vejo assim, foi bom, né, quem fez, mas eu vejo um gargalo aí para os próximos anos nesse segmento, porque vai ser difícil de você viabilizar pequenas gerações. A política vai mudando ao longo do tempo. Se imagina que, de repente, a gente tem um crescimento econômico gigantesco, que é o que se está esperando para os próximos anos, e aí a demanda por energia cresce. E a gente não tem, como a gente já teve apagões elétricos. Aí vamos continuar tendo. E vamos ter. À medida que acontecer um apagão elétrico, volta a política de microgerador. Cecília, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a senhora é coordenadora da Rede de Núcleo de Inovação Tecnológica do Espírito Santo, não é? Sim, eu fui por 4 anos e meio, agora estou postulando de novo, né, para continuar sendo a coordenadora. Estamos numa janela ali. E o que é essa rede? O que acontece? A FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, teve a ideia de fazer uma coordenação de todos os núcleos de inovação tecnológica para fomentar mais a capacitação e a coordenação. Por exemplo, se eu quero fazer uma capacitação para os gestores de inovação tecnológica, por que o IFES vai pagar uma consultoria, o outro vai pagar uma consultoria, tudo separado? Então, se eu faço uma coordenação, eu consigo maximizar os esforços e integrar. Missão técnica, vamos fazer uma viagem. Então, eu que sou de fora, consigo fazer isso, porque cada um por si já tem muitos problemas para resolver. Se você tem alguém por fora, né, você consegue visualizar os gargalos e também potencializar as oportunidades, né? A ideia, no fundo, do Estado é dar visibilidade para as universidades e para a pesquisa. Então, não é eu quero monitorar porque deixa eu ver como é que eles estão fazendo. Não, é dar visibilidade, é fomentar, é aparecer realmente o Espírito Santo no mapa, né, da inovação e tudo mais. Muito interessante, né? Acho que nós todos aqui temos... Eu brinco aqui no podcast que o nosso objetivo é transformar o Espírito Santo numa Israel da tecnologia e inovação, né? Mas, Cecília, nós estamos chegando aqui no final do nosso tempo aqui e queria que você deixasse aí uma mensagem para os nossos telespectadores aí sobre patentes, né? E o que eles podem... Quais são as vantagens? Como eles devem proceder? Então, o melhor exemplo que eu posso dar é se precaver. A prevenção é o melhor remédio para tudo. Nessa prevenção, se eu tenho uma ideia e eu vou gastar dinheiro, eu tenho que me assegurar que o meu investimento realmente vá para o mercado e que não receba nenhuma infração porque eu estou infringindo direitos de terceiros. Então, eu aconselho primeiro usar o banco de patentes, que é totalmente gratuito. As pessoas podem acessar o site do próprio INPI, pesquisar na sua área e ver o que está sendo protegido no país e o que não está sendo protegido. Então, primeiro é uma prevenção, é usar patente como uma fonte de informação que ela é muito rica. E segundo, dependendo do planejamento estratégico da empresa, eu sugiro que façam um mapeamento, um diagnóstico, né? Eu tenho feito diagnóstico sobre os produtos e processos e quais são as melhores formas de proteger. Nem sempre é patente, às vezes pode ser um registro de programa de computador, uma marca de um produto, um desenho industrial, ou às vezes uma estratégia muito simples que se chama direito de autor. É eu publicar rapidamente numa revista de peso para que seja divulgado internacionalmente, porque eu mato a oportunidade de outros se apoderarem daquele conhecimento.
Muito bom. Obrigado aí pela aula, viu? Excelente a nossa conversa. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua vinda aqui. Eu sugeri seu nome para o Carlos, foi bastante esclarecedor essa questão de patentes, porque todos nós temos assim, pelo menos aqui no Brasil, nós temos assim um pé atrás com essa questão de patente, pela burocracia, pela demora, e você meio que desmistificou isso um pouco pra gente aqui. E saber que a gente tem uma doutora aqui do nosso lado, aqui no Espírito Santo, para nos ajudar, né? Não é mesmo? Nesse processo. Isso aí. Então, muito obrigado também por ter aceito o nosso convite aí. Muito E vocês, gostaram desse bate-papo? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtam o vídeo, comentem, divulguem junto para os seus amigos, para que a gente possa estar sempre aqui. Ajude-nos a divulgar o nosso trabalho e a inovação capixaba para o Brasil conhecer que o Espírito Santo tem muito mais a oferecer do que apenas praias bonitas. Muito obrigado e até o próximo episódio.